Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vou falar sobre a série de livros A Outra Face, que está aqui. É uma série de livros que eu recomendo pra todo mundo, é uma série de livros que eu falo muito e hoje eu finalmente vou fazer um vídeo só sobre ela. Bom, essa é uma série de 4 livros escritos pela canadense Deborah Ellis, baseado em histórias que ela ouviu nos campos de refugiados no Afeganistão. Pra quem não sabe, o Afeganistão, ele há muitos anos convive com uma guerra muito complexa, uma guerra muito séria. Assim, acho que a guerra só piorou em 2001, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão depois do 11 de setembro, né? Então, assim, já era uma guerra complexa, aí os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e aí a guerra ficou pior ainda. Então, assim, tem mais de um grupo terrorista, tem os Estados Unidos, então, assim, que a gente sabe que não são santos, né? Então, assim, meio que, tipo, é uma guerra muito complexa que tá acontecendo lá no Afeganistão e há muitos anos. Então, a série, ela é baseada em histórias que a autora ouviu nos campos de refugiados de lá. Ela basicamente criou uma história fictícia baseada nessas histórias. E a história que ela criou é sobre 2 garotas. A primeira delas é a Parvana, e é por isso que eu sempre chamo essa série, quando eu me refiro a ela, eu chamo ela de série da Parvana, que basicamente é uma garota que mora em Cabul, que é a capital do Afeganistão, e a cidade, lá no momento em que se passa a história, mas eu acho que até hoje ela é dominada pelo Talibã, que é um grupo terrorista que é muito rígido em relação às mulheres, assim, é um grupo muito machista. Então as mulheres não podem sair de casa sozinhas, elas não podem fazer praticamente nada, assim, e a família da Parvana tá passando por uma situação muito complicada porque o pai dela foi preso. Então só sobraram na casa da Parvana mulheres. Então, sobrou a mãe da Parvana, a Parvana, a irmã mais velha da Parvana e a irmã mais nova da Parvana. Então, basicamente, só tem mulheres na casa e aí elas têm que dar um jeito de se virar. E a solução que elas encontram tipo, a Parvana acaba encontrando a solução, na verdade, que é ela meio que se passar por homem, se passar por um menino pra sair nas ruas e tentar conseguir comida, dinheiro e não sei o que. E tanto é que o título do livro em inglês é The Breadwinner, que seria tipo o ganhador de pão, porque é basicamente isso que a Parvana vira, ela vira um ganhador de pão pra família dela. E nas ruas, ela encontra a segunda garota da história, que é a Shauzia, ou Shauzia, sei lá como se pronuncia o nome dela. E a Shauzia é uma garota que tá passando pela mesma situação da Parvana. Ela tá tendo que se passar por um homem pra poder ajudar a família dela. E ela tem um sonho, que é de ir morar em Paris, na França. Ela tem o sonho de conseguir juntar dinheiro suficiente pra poder ir morar em Paris. E esse é o rolê. Essa é a história. Porém, é importante ressaltar que, em um determinado momento da história, as duas acabam se separando. E por conta disso, o que acontece? O segundo livro, ele é só sobre a Parvana. Só aparece a Parvana no segundo livro, a Shauzia não aparece. No terceiro livro, a Parvana não aparece, ou seja, o terceiro livro é só sobre a Shauzia. E no quarto livro, as duas aparecem. Agora, se elas se encontram ou não, se elas terminam juntas, se elas chegam a se encontrar e tudo mais, isso eu não vou falar porque eu não quero dar spoiler do final. Mas, o que eu posso dizer é isso. No primeiro livro, as duas aparecem. No segundo livro, só a Parvana aparece. No terceiro livro, só a Shauzia aparece. E no quarto livro, as duas aparecem. Além disso, vale ressaltar que o primeiro livro da série foi transformado numa animação, que inclusive foi indicada ao Oscar de melhor animação. Então acho que esse é um dado interessante. Eu nunca assisti essa animação, então eu não posso dizer se ela foi bem feita ou não. Como eu falei, são ao todo 4 livros, sendo o primeiro A Outra Face, ou The Breadwinner, em inglês. O segundo, A Viagem de Parvana, ou Parvana's Journey, em inglês. O terceiro, Mud City, em inglês, ou Cidade de Lama, em português. E o quarto livro, My Name is Parvana, que aliás essa capa é linda, porque tem uma frasezinha escrita aqui, ó, bem pequenininha, que está escrito Peace is worth fighting for, ou seja, vale a pena lutar pela paz, que em português seria Meu Nome é Parvana. Como vocês já perceberam, os 2 primeiros livros eu li em português e os 2 últimos livros eu li em inglês. E eu vou explicar depois o porquê disso, porque isso na verdade tem um significado muito especial pra mim. Mas primeiro eu vou falar o que eu acho do livro. Bom, e por que eu gosto tanto assim dessa série? Na verdade é o seguinte, eu acho que assim, essa série, ao lado de Jogos Vorazes, é assim, a minha série de livros favorita da vida inteira, assim. Realmente é uma série que eu gosto muito. E por que eu gosto tanto, assim? Falando mais sobre mim agora, falando especificamente de mim, Rafael, eu acho que foi uma série que me fez pensar sobre coisas muito importantes.
Assim, ela me fez pensar sobre o quão privilegiado eu sou, né, por exemplo, porque eu nunca tive que, sei lá, sustentar a minha família, nunca tive que trabalhar pra sustentar a minha família, nunca tive que abandonar a minha escola, eu tenho meu pai e minha mãe, sabe, meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes na minha vida, assim, eu moro numa casa boa, eu tenho refeições todo dia, entendeu? Essas coisas assim que nem a toda a população brasileira se aplicam, então imagina lá na população do Afeganistão, assim, né? Se nem aqui no Brasil todo mundo tem acesso a isso, imagina lá. Então, assim, eu acho que foi uma série que me fez pensar muito sobre isso. É uma série que te faz, tipo assim, eu acho que faz você ter muita empatia, assim, ela faz você pensar muito sobre a empatia, porque, assim, a Parvana e a Shahuzia, né, elas têm tão pouco, assim, e elas se ajudam muito, e a gente aqui no Brasil tem muita gente, assim, que tem muita coisa e que muitas vezes não divide nada, então, assim, eu acho que faz você pensar sobre empatia, sobre solidariedade, faz você pensar sobre todas essas coisas. Faz você pensar sobre ética, porque no quarto livro tem uma parte da história, assim, que a irmã da Parvana acaba fazendo uma coisa e aí a Parvana fica, tipo, muito brava com a irmã dela, a Parvana fica, tipo, putíssima, assim. E aí elas basicamente brigam muito feio, assim, tem uma briga realmente muito feia por causa de uma coisa que a irmã da Parvana fez, que em teoria talvez não seria tão ética, assim. Então eu acho que faz você pensar um pouquinho sobre isso. Faz você pensar sobre justamente o que tá escrito aqui na capa, né, que é Peace is worth fighting for. E principalmente, assim, faz você pensar muito sobre a guerra. Tipo, eu acho que esse é o ponto, inclusive, que se eu tivesse que dizer, por que você acha que essa série e Jogos Vorazes são as suas duas favoritas? Eu acho que é porque as duas têm esse sentido, assim, as duas fazem a gente pensar muito sobre a guerra, de maneira geral. E nessa série, o que acontece? Assim, eu acho que a conclusão que a série tá tentando chegar é que, assim, a guerra, ela nunca é boa pra ninguém. Então, assim, os grupos terroristas não se beneficiam com a guerra, os Estados Unidos não se beneficiou em nada invadindo o Afeganistão, entendeu? Nenhum dos grupos envolvidos, assim, se beneficiou, e no final, os mais prejudicados são justamente as pessoas que não têm nada a ver com aquilo, que são os civis, são as pessoas comuns, é a Parvana, é a Shahuzia, entendeu? Essas pessoas, assim, que tipo, sei lá, elas não têm nada a ver, sabe? Vocês conseguem ter essa noção, assim, de que elas estão envolvidas nessa guerra porque elas tiveram o azar de nascer no Afeganistão? E não, entendeu? Sabe? Isso eu acho que é o mais poderoso, assim, tipo, isso é uma coisa que, assim, eu ainda não consegui ter uma total noção disso. Então, assim, eu acho que é uma série que faz a gente pensar sobre todas essas coisas e por isso que eu acho que ela é muito legal. E por fim, essa série tem um significado especial pra mim, que é o seguinte: os 2 primeiros livros eu li quando eu estava no 7º ano, quando eu tinha 12 anos. E os 2 últimos livros eu li no ano passado, no 3º ano do ensino médio, né, quando eu já tinha aí 17 anos, ou seja, acabou que foi um intervalo de, sei lá, 5 anos entre uma série e outra. Entre começar a série, desculpa, e terminar a série. Por quê? Porque quando eu li os 2 primeiros livros, ainda não tinha a tradução dos 2 últimos para o português. E eu, na época, não falava inglês tão bem assim. Então, eu não tinha capacidade ainda pra ler um livro inteiro em inglês. Então, o que eu pensei? Não vou ler. Eu vou esperar até a tradução. Só que aí meio que a tradução, tipo, eu acabei esperando muito, assim, não saiu. Eu acho que hoje em dia talvez já tenha a tradução, vou falar a verdade. Eu acho que já tenha. Não sei, então assim, vocês vão ter que pesquisar, mas se eu tivesse que dar um chute, eu acho que já deve ter a tradução. Porém, o que aconteceu? Ano passado, eu fiz intercâmbio para Oxford, no Reino Unido. E esses livros, caso vocês não tenham reparado, eles são impressos pela Oxford University Press. E a sede da Oxford University Press fica, obviamente, em Oxford. Então, eu pensei assim: tô indo fazer intercâmbio em Oxford, eu vou ir na loja da Oxford University Press, porque com certeza tem o livro lá. Sim, sabe? Com certeza tem. Eu cheguei, tinha os 2, inclusive o Mud City era a última cópia que tinha. Eles iam, logo depois que eu comprei, eles, tipo, acho que já encomendaram mais. Mas assim, eu dei muita sorte porque era justamente a última cópia. Então assim, essa série tem esse significado especial pra mim também, porque eu comecei a ler quando eu era pequeno, assim, quando eu era mais novo, e só terminei de ler mais velho. Então, assim, eu achei que foi muito legal, assim, eu ter tido essa paciência de esperar, desde ler o primeiro livro em 2014, até o segundo livro, até o último livro, quer dizer, que inclusive eu terminei, na verdade, em janeiro desse ano. Ou seja, eu comecei em 2014 e só terminei
em 2020. Então por isso que eu acho que é uma série que tem esse significado especial pra mim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, ativem o sininho das notificações, inscrevam-se e é isso. Tchau, tchau.